Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou o Marcos Mota, cirurgião plástico, e nesse vídeo hoje nós vamos tentar responder uma pergunta super comum. Será que o Botox é para mim? Eu preciso de Botox? Nós vamos tentar nesse vídeo então fazer um breve resumo sobre o que é o Botox, para que ele serve, como que ele funciona, para a gente chegar a uma conclusão se o Botox é para mim. E para a gente poder responder essa pergunta, acho que a primeira coisa que a gente tem que ter muito claro o que é o Botox e de que maneira que ele vai funcionar. Eu costumo dizer que Botox é um remédio, é um medicamento, certo? E de que maneira que ele age? Ele vai agir causando uma redução da força muscular, correto? Então, Botox é um remédio que ele tem que ser aplicado no músculo. E no músculo ele vai impedir a condução do impulso nervoso que faz o músculo contrair, tá certo? Então, como todo remédio, ele vai depender do quê? De dose, de local onde ele é aplicado, de como esse músculo se é um músculo mais fraco, se é um músculo mais forte, né? Se é um músculo muito requisitado. Então, aí a gente já vai começando a ter uma ideia de que o resultado de uma aplicação de Botox, ele é relacionado à dose e a características pessoais, individuais. Então, gente, dito isso, para que o Botox serve? Qual a indicação do Botox? Na área de estética, que é o nosso objetivo aqui, falar sobre estética, o Botox tem o objetivo de controlar a força muscular em áreas que a contração muscular vai ocasionar o aparecimento de rugas. Então, o Botox é bom para rugas na região frontal, nessa região que a gente chama de glabela, entre os olhos, ao redor dos olhos, os pés de galinha. Esses são os pontos clássicos, mas no Botox existem pontos avançados, aqui no terço inferior, para definir linha mandibular, essas bandas platismais, essas linhas aqui no pescoço. Existem indicações das mais variadas possíveis para Botox, além de controle de hiperidrose e algumas indicações fora da área da estética, que não é o nosso objetivo, mas ele é usado em estrabismo, no controle das distonias musculares, né, no campo da neurologia. Então o Botox tem muitas aplicações. Vocês estão percebendo que eu estou falando Botox, Botox, Botox? Na verdade, o Botox é um nome comercial de uma das marcas da toxina botulínica, tá joia? A gente fala Botox porque praticamente virou um sinônimo, né? Igual outras marcas de produtos que se tornaram sinônimos do procedimento. Eu falo Botox para ficar mais fácil, não tem nenhum conflito de interesse com marca alguma, mas é só para uma questão de melhor entendimento de vocês, certo? Passando agora para uma dúvida também bastante comum, né, que todo mundo faz uma confusão, no consultório a gente vê isso diariamente. O pessoal confunde Botox com preenchimento. Então vamos fazer uma breve explicação, um resuminho. Botox, o que eu falei já? Ele é remédio. A ação dele, ela é química. Ela vai causar um bloqueio da transmissão do impulso nervoso na placa motora do músculo. Preenchimento, ele tem sua ação de uma maneira física. Então, o preenchimento mais comum é o ácido hialurônico, é um gel. Então, ele não é remédio, ele é um gel que ele vai ocupar um espaço, que pode ser, por exemplo,
uma ruga na região aqui do sulco nasolabial, pode ser aqui, outros tipos de ruga. Então, baseado nisso, gente, a gente vê a grande diferença entre botox e preenchimentos. Botox, ele é indicado para rugas dinâmicas, ou seja, aquelas rugas que aparecem quando a gente movimenta, faz o que a gente chama de mímica facial, faz as caretas. Já o preenchimento, ele é indicado para rugas estáticas, ou seja, aquelas rugas que vão aparecer mesmo quando a gente não está fazendo nenhum movimento facial. Tá certo? Eu acho que deu para ter uma ideia. Futuramente a gente vai detalhar tanto a toxina botulínica quanto os preenchimentos, mas acho que por hora deu para a gente ter uma ideia da diferença entre os dois para não fazer mais confusão. Bom, agora eu queria falar sobre dois mitos, duas coisas que a gente escuta falar sobre o Botox e que realmente não correspondem à realidade. Com relação à duração. Botox dura 6 meses? Isso não é verdade. A duração média do efeito da toxina botulínica é em média de 4 meses. Tem gente que vai durar 3, tem gente que vai durar 5, muito raramente podendo chegar a 6. Certo? Então essa coisa, Botox dura 6 meses, não é verdade. E, além disso, essa duração, esses meses, esses 4 meses em média, ele não tem uma ação, uma potência de ação linear. Como vocês vão ver aqui no gráfico, o que acontece? Logo após a aplicação do Botox, nós temos um pico de ação que acontece por volta de 15 dias após a aplicação. E daí, a partir daí, vai ocorrendo um decréscimo na potência dessa ação do Botox. Então, o que acontece? Após, por exemplo, 2 meses da aplicação do Botox, ele já não vai ter a mesma potência de ação. A gente já vai ter algum grau de movimento do músculo, ao aparecimento de algumas rugas. Com 3 meses, mais movimento. Com 4 meses, em geral, retorna-se ao ponto de base, ao funcionamento normal do músculo. E isso me leva a um outro mito que eu queria conversar com vocês, que é aquele mito que eu não vou fazer Botox não, porque quando passa o efeito volta pior. Essa é uma afirmação que não tem a menor base científica. O Botox, ele é um tratamento totalmente reversível. Então, após o término da ação, a força muscular e, consequentemente, as rugas, o aparecimento das rugas, ela volta ao seu ponto original, nem melhor, nem pior. O que a gente nota é que a pessoa esquece de como era. E quando volta, fala, nossa, eu estou pior do que eu era. Não. Quando a gente acompanha os pacientes com fotografias, com vídeos ao longo de anos, o que nós observamos é que não há uma piora. O que ocorre, isso sim, é um envelhecimento natural que todos nós vamos sofrer. Tá? Mas o Botox ele não volta pior quando ele termina o seu efeito. Isso é uma coisa bastante importante que tem que ficar muito clara. Uma outra coisa bastante legal do Botox é que ele pode, e na verdade, em muitos casos, deve ser associado a diversos outros tratamentos estéticos. Então, o Botox ele pode ser associado com preenchedores, com bioestimuladores, com fios, com laser, com peelings químicos e por aí vai. A lista não tem fim. E até mesmo com cirurgia, né? Nós fazemos, por exemplo, uma cirurgia da região aqui ao redor dos olhos, cirurgia de blefaroplastia. A cirurgia de blefaroplastia das pálpebras, ela não tem o objetivo de tratar a musculatura, né? As rugas dinâmicas,
aquelas que aparecem com movimento. Aí o Botox ele entra realçando os resultados obtidos com a cirurgia. E aí nós vamos ter em vídeos futuros potenciais associações da toxina botulínica com outros tratamentos. E sim, é muito benéfico. E com isso tudo, a gente vai chegar à resposta da pergunta original desse vídeo. O Botox é para mim? Claro que é, gente. O Botox ele pode fazer parte de qualquer tratamento estético, tá certo? E não tem a ver com idade, tá? As rugas que aparecem na nossa face, elas podem piorar com a idade, sim, mas existem pessoas que têm rugas dinâmicas, a musculatura muito forte, desde 15 anos, 18 anos. Nós já observamos pessoas com enrugamento facial muito forte. E aí que entra o Botox, que é para todos, para todo mundo. E lembrando, qual é o objetivo do Botox? O que a gente quer com o Botox? O objetivo é a modulação. Ah, mas o que é modulação? É a gente tirar o excesso de força do músculo que gera um excesso de contração muscular e rugas muito profundas. Não é o nosso objetivo, como muita gente pensa, congelar, paralisar completamente aquela musculatura, não ter ruga nenhuma. Gente, isso é horrível. Aquela face congelada, se está rindo, se está chorando, é a mesma expressão. Isso não é o objetivo. A gente vê muito isso, o paciente pede, mas aqui ainda está mexendo. A pessoa quer parar totalmente. Não é isso, não é isso que a gente busca. A gente busca naturalidade. E isso, esse pensamento de que o Botox deve paralisar a musculatura completamente, gera temores que alguns pacientes têm. Não quero fazer Botox, vai ficar artificial, aquela cara de boneca. Não, gente, não é isso que a gente busca. Não é esse o objetivo do tratamento com a toxina botulínica. O objetivo é suavizar. Lembrando que a gente sempre procura uma conduta mais sensata, mais dentro da média. A gente não quer coisas exageradas. E com o Botox é a mesma coisa, tá? Suavização da musculatura. Esse é o grande objetivo. Bom, pessoal, acho que a gente conseguiu aí fazer um bom resumo do que é e responder a pergunta do vídeo, né? Realmente o Botox é para todo mundo. Ele pode ser começado aí em qualquer idade. Em geral, se você começa mais cedo, você vai ter benefícios de longo prazo, mas isso nós vamos conversar aí em outros vídeos. E eu acredito que esse era o recado que a gente tinha que passar para vocês. Se tiverem alguma dúvida, deixa aí nos comentários suas perguntas, que a gente vai responder ou nos comentários ou com vídeos para o futuro, correto? Então, se você gostou desse vídeo, deixe o seu curtir, também se inscreva no canal para a gente poder estar junto aí no futuro com bastante conteúdo de relação ou de cirurgia plástica ou de medicina estética. Tá joia, pessoal? Um abraço e até mais. Até a próxima!